Olá pessoal, vamos estar aqui resolvendo a prova da ESA 2022 e aqui temos a questão 1. Nós vamos resolver a prova da área geral, tipo de prova B, e começamos aqui pela questão 1, né? Em um determinado quartel, o comandante determinou que, no primeiro dia de treinamento da nova turma, os recrutas deveriam realizar 20 flexões de braço e aumentar 5 flexões por dia ao longo do curso. Mantidas essas condições, em 2 meses, quantas flexões cada recruta terá executado? E aqui ele fala para considerar um mês com 30 dias. Claramente, essa é uma questão bem batida de progressão aritmética. Temos aqui, então a gente vai começar com 20 flexões, mas os recrutas deveriam começar com 20 e aumentar 5 por dia. Então, claramente, pessoal, isso aqui é a progressão aritmética. Ó. Isso aqui é a PA. Começa com 20 e a razão é 5. O próximo seria 25. O próximo seria 30, o próximo termo seria 35 e assim vai. Isso daí durante 60 dias, né? É o que acontece. Ele quer que a gente encontre a quantidade de fricções que cada aluno, cada recruta, né, vai ter realizado, vai ter executado durante esses 2 meses, que são 60 dias. Então aqui a gente tem o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto. Então para que a gente encontre o total de flexões, a gente precisa realizar a soma dos termos dessa PA aqui. Só que são 60 termos, porque serão 60 dias. Então a gente necessita encontrar o 60º termo. Lembrando, né, que a soma dos termos da PA é dada por Sn, que é igual ao primeiro termo mais o último termo que eu estou somando, né? Multiplicado pela quantidade de termos, isso tudo dividido por 2. Então nós precisamos do 60º termo. Temos que o termo geral dessa PA é dado pelo quê? Ele é dado por A1, que é 20, mais N menos 1, vezes a razão. A razão é 5. Só subtrair, né? Pega qualquer termo aqui e subtrai pelo antecessor. 25 menos 25. Então a razão aqui é 5. Então, esse aqui é o termo geral, e como a gente precisa do A60, né? A gente calcula aqui o A60, ó. Vai ficar 20 mais 60 menos 1 vezes 5. Aí isso aqui é. Vou tentar fazer uma jogada. Não, dá para fazer essa conta tranquilo. Aí a gente distribui aqui, vamos multiplicar, vamos subtrair antes não, vamos multiplicar aqui, ó, 5 vezes 60 e 5 vezes menos 1. Então vamos ficar aqui a 60, escrever aqui embaixo, ó, a 60 é igual a 20 mais, mais 5 vezes 60, isso dá 300, menos 5. Logo, a 60 é quem? 20 menos 5, 15. 300 mais 15, 315. Esse é o A60. Logo, a gente quer somar os termos dessa PA, né? Vamos ficar que a soma dos 60 termos vai ser o quê? Vai ser A1, que é 20, mais o que a gente acabou de encontrar, que é o A60. Tá? Jogamos aqui, ó, A60, vezes a quantidade, que são 60 termos, que é o N, dividido, né, por 2. E aí aqui a gente pode dividir, vai dar 30. 20 mais 315. Isso aqui dá 330, 335 vezes 30. E aí, fazendo essa conta rapidinho aqui,
Faz um rascunho aqui, faz essa conta rapidinho. 335 multiplicado por 30. Aí a gente vai lá, bota esse zero para cá para fora. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Bota 0, sobe 1. 3 vezes 3, 9. Com 1, 10. Então dá 10.050. 10.050. Bom, 10.050, alternativa aqui, ó. Letra A. Certo? Então essa primeira aqui foi bem tranquila. Vamos para a próxima. E temos a questão 2, que diz o seguinte, ó. Determinado quartel tem caixas d'água no formato cilíndrico. Os militares do pelotão de obras receberam a missão de pintar uma caixa d'água desse quartel. Ajude-os a fazer o orçamento da obra, encontrando a área total. Então a questão aqui pede a área total dessa caixa d'água. Sabendo que sua altura é 15 e seu diâmetro mede 5. Então vou colocar um exemplo aqui apenas, só para ilustrar, de um cilindro. Nós temos um cilindro aqui, ó, mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso. E ele diz que a altura desse cilindro aqui é 15. A altura é 15 metros? 15 metros. Então aqui é 15 metros. E ele falou que o diâmetro é 5. Então tudo isso aqui é 5. 5 metros. Quer dizer que o raio da base é 2,5. O que acontece? A área total do cilindro nada mais é que a área lateral mais 2 vezes a área da base. Vamos lembrar aqui que a área lateral de um cilindro é 2πr multiplicado por h. E a área da base, vou botar um b minúsculo aqui, a área da base ela é πr², que nada mais é que uma circunferência, né? Então a área total, o que é a área total? A área total é a área lateral, que é 2πrh, mais o dobro da área da base. Então 2 vezes πr². E aí, ó, a gente tem que, isolando 2πr, eu vou ficar com 2πr e multiplicar h mais r. Isolei aqui o 2πr, tranquilo? E resolvendo a questão, né? Nós temos então que o raio, é 2,5. O raio da base é 2,5 metros. E a altura é 15. A altura é 15 metros, logo a área total é 2. E ele fala na questão, galera, para considerar o π 3,14. Então, no lugar do π, eu já boto 3,14. Isso vezes o raio, que é 2,5, que multiplica 15, que é a altura, mais o raio novamente, 2,5. Resolvendo isso aqui, ó, dá para fazer de cabeça que 3,14 vezes 2 é 6,28. 6,28 vezes 2,5. 15 mais 2,5, isso dá 17,5. Aí vamos realizar esse produto aqui de fora primeiro. Vamos fazer aqui no canto, ó. 6,28 multiplicado por 2,5. 5 vezes 8, 40, sobra 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Boto 4, sobe 1. 5 vezes 6, 30. Com 1, 31. Agora 2 vezes 8, deixa eu ver, tá certo? 2 vezes 8, 16. Aí coloca aqui o 6, sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5.
2 vezes 6, 12. Então, isso aqui vai dar 0, 0. 4 com 6 dá 0. Sobe 1. Aqui vai dar 7. 3 mais 2, 5. E aqui vai dar 1. Como temos 3 casas decimais, 1, 2, 3 casas decimais. Então, isso aqui, na verdade, vai ficar 15,7 vezes 17,5. Fazendo também essa conta, nós vamos ficar, então, com 15,7, 17,5. 5 vezes 7, 35. Sobe o 3. 5 vezes 5, 25. Com 3, 28. Sobe 2. 5 com 2 lá, 7. Agora 7 vezes 7, 49. Sobe 4. 7 vezes 5, 35. Com os 4 lá, 39. Sobe 3 aqui. E 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. Agora, multiplicando por 1, isso aqui vai dar 7, 5, 1. Agora, somando, né? 5. 8 mais 9, isso aqui vai dar 7. Sobe 1. 7 mais 7, 14. Aqui vai dar 21. Aqui vai dar 23, né? 23, 24. Sobe 2. Aqui vai dar 7 e aqui vai dar 2. Duas casas decimais. Então, a resposta aqui da área total é 274,75. E aí a gente vai ver nas alternativas, a gente percebe que não tem essa alternativa. A ESA deu mole nessa questão, não tem alternativa, mas enfim, a resposta aqui seria essa. Vamos partir para a próxima. Questão 3. No rancho de uma unidade militar, há a opção de 3 pratos de proteína: frango, bife e ovo. 3 pratos de acompanhamento: frango, arroz e macarrão. E 2 pratos de sobremesa: doce de leite e gelatina. Os militares devem pegar apenas um item de cada prato. Desta forma, podem-se montar quantos tipos de refeições? Pessoal, o princípio fundamental da contagem, tá? Essa questão aqui nada mais é que a gente vai usar o tal do PFC. Que basta a gente multiplicar a quantidade de possibilidades, né? Ó, nós temos aqui 3 pratos de proteína, 3 pratos de acompanhamento e 2 pratos de sobremesa. Então, quantos pratos a gente pode formar? Para a gente combinar esses 3 tipos de... Quantas refeições, né? A questão pede aqui, ó, quantos tipos de refeição a gente pode formar? Para a gente formar tipo de refeição, basta a gente combinar esses pratos aqui. E para combinar esses pratos, fazendo a combinação entre eles, quem realiza isso é o princípio fundamental da contagem, ou chamado também de princípio multiplicativo, porque simplesmente a gente multiplica mesmo. A gente tem 3 pratos de proteína, 3 pratos de acompanhamento e 2 pratos de sobremesa. Tá vendo? É como se tivesse aqui, ó, eu vou chamar, por exemplo, de... Aqui é a proteína, eu vou chamar de P1, P2, P3. Acompanhamento, eu vou chamar de A1, A2 e A3. Sobremesa, eu vou chamar de S1 e S2. A gente vai fazer essas combinações aqui, ó. P1 com A1, depois com S1. Depois o próprio P1 com A1, só que agora com S2. Aí P2 com A2 e depois com A1. P2 e depois com
Aí perceberam que, na verdade, aí claro que depois eu vou pegar o P1 com A2, aí S1, S2. Então, a forma de a gente fazer todas as combinações possíveis, o cálculo disso aqui é por esse produto. Esse produto vai nos dar essas combinações aqui que a gente precisa. Que nada mais é 3 vezes 3, 9, 2 vezes 9, 18. Então, esse produto aí, ele nos dá todas essas combinações aqui, ó, que a gente precisa fazer. Compreenderam? Então, a resposta aqui, essa questão aqui é bem simples. É a letra E. Vamos lá para a questão 4. Questão 4 diz o seguinte: um balão esférico está sendo inflado. Seu volume é dado em função de t, contado em minutos, através da seguinte relação: V. Então temos essa relação aí que V é igual a 2t. Qual será o tempo necessário para que o balão infle até atingir 18 metros cúbicos? Então, nós queremos saber o tempo para que a gente obtenha 18 metros cúbicos. Basta jogar esse 18 no lugar do V aqui, né? Então, temos que 18 é igual a 2t, ou seja, t é 18 dividido por 2, e isso vai dar 9 minutos. Simplesmente isso. Outra questão aqui bem rápida de ser feita, sem enrolação, tudo bem? Questão 5 aqui agora. Cadê? Em uma instrução de orientação diurna, um aluno da escola de Sargento das Armas foi colocado na origem de um sistema cartesiano. Então, suponha aqui um sistema cartesiano, né? Sistema cartesiano. Sistema cartesiano, né? Y, e aqui é o eixo X. Considerando que ele dê exatamente 4 passos. Então, ele vai sair daqui da origem. Vai sair daqui da origem. E ele dê exatamente 4 passos, um de cada vez, nas direções norte ou leste. Então, ele vai sair daqui, ele só vai poder ir para cima, leste e direita, né? Então, ele só vai poder ir para cima, direita, para cima, direita, para cima. Acabou. Ele pode dar apenas 4 passos. Então, a cada passo que ele der, vocês percebem que a cada lugar que ele parar, ele vai ter que decidir entre ir para norte ou para leste. Quantas trajetórias ele poderá percorrer? Ora, se ele está aqui na origem, ele vai sair daqui. Ele vai poder escolher entre 2 caminhos. E aí ele escolheu um desses, depois ele tem que escolher mais 2. Depois ele escolheu um desses, depois ele tem que escolher mais 2. Novamente, quem resolve isso é o princípio fundamental da contagem. Outra questão aí de PFC. Se a cada momento que ele estiver parado e tiver que dar o passo, né, ele vai ter que escolher duas direções, norte e leste. Então, de fato, a gente vai ter ali 4 passos, né? 1, 2, 3, 4. E aí, no primeiro passo, ele tem 2 decisões a tomar. No próximo, 2. No próximo, 2. No próximo, 2. E aí, como a gente consegue combinar? A trajetória que ele vai percorrer é a combinação desses caminhos, não é? A gente acabou de ver na questão anterior que para a gente combinar decisões, a gente utiliza o PFC. Então, a combinação dessas 4 decisões dele vai me dar o caminho total que ele irá percorrer. Entende? Ó, se ele for para a direita, depois direita, leste, norte. Leste, norte, ele vai parar aqui. Então, a decisão que ele tomou ali, ó, em cada parada, levou ele até esse ponto, que é essa trajetória aqui. Tranquilo? Então, a gente basta multiplicar. A gente quer fazer aí a combinação dessas decisões que ele tem a tomar. E essa combinação vai me dar as trajetórias possíveis. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui
é 2 elevado a 4 e é 16. Alternativa letra A. Vamos para a próxima. Que legal, temos aqui uma equação modular. Temos uma equação modular, né? Então, módulo de... Ele quer saber, ó, o valor da soma dos elementos do conjunto solução. Então, temos essa equação modular, módulo de 4x menos 5 é igual a 2x menos 1, é igual a... Bom, para que essa equação modular ela exista, primeiramente, ó, a gente percebe que do lado esquerdo a gente tem um módulo. E do lado direito não temos nenhum módulo aqui. Aqui tem apenas 2x menos 1. Percebam que para isso aqui existir, se um módulo é igual a esse daqui, esse lado direito ele deve ser sempre maior ou igual a zero, porque não tem como o módulo ser igual a algo negativo. Então, uma condição de existência dessa equação é que o lado direito seja maior ou igual a zero. A gente vai chamar isso de condição de existência. Então, a condição de existência aí dessa equação. Então, a condição de existência é o seguinte, é 2x menos 1 ser maior ou igual a zero, porque o módulo não pode ficar negativo. Não posso jogar um x que faça com que esse lado fique negativo, porque isso nunca vai ser verdade, porque do lado esquerdo é sempre positivo. Então, nós temos aqui que isolando o x, devemos ter que x é maior ou igual a meio, é a condição de existência. Tranquilo? Então, primeiro passo, condição de existência, o meu x deve ser maior ou igual a meio. Após isso, como é que se resolve uma equação modular? Se nós temos que módulo, por exemplo, módulo de y é igual a uma certa constante c, nós temos que y é igual a c ou y é igual a menos c. Simplesmente assim, se eu tiver um módulo e um número do outro lado, y é igual a c ou y é igual a menos c. Então, ó, o meu y seria o que está aqui dentro do módulo. Então, nós temos as seguintes possibilidades. Ó. 4x menos 5 é igual a 2x menos 1 ou 4x menos 5 é igual a menos 2x menos 1. E aí, resolvendo esses dois casos aqui, ó, traz esse 2x negativo, 4x menos 2x dá 2x. Leva o menos 5 para lá, fica positivo, só que subtrai 1, fica 4. Logo, né, x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2, então x é 2. Ou, resolvendo essa segunda aqui, vou resolver aqui embaixo mesmo. Agora eu jogo menos, vai ficar menos 2x. Traz para cá, vai ficar 2x positivo. Somando com 4, 6x. Pega esse menos 5 e leva para lá, vai ficar positivo. E esse menos jogado para dentro aqui, ó, no menos 1 fica mais 1. Então ficamos com 6. Logo, x é 6 sobre 6, que é 1, né? Assim, o conjunto solução que a gente tem até agora é 2 e 1. Mas esses valores satisfazem a condição de existência? 2 e 1 são maiores ou iguais a meio? Sim. Se são maiores ou iguais a meio, eu posso concluir realmente que o meu conjunto solução são os números 1 e 2. E a questão pede a soma dos elementos desse conjunto. A soma vai ser 1 mais 2, que é igual a 3. Alternativa aqui, letra C. Vamos lá para a questão 7. Em uma determinada aula de geometria analítica, uma candidata do concurso da ESA, da área da saúde, deparou-se com a seguinte equação. Então, nós temos a equação aqui.
Ao desenvolver essa igualdade, a estudante obteve. O que a gente vai fazer nessa questão? A gente quer encontrar se essa equação é uma circunferência ou não. Para determinar se essa equação é uma circunferência ou não, a gente precisa encontrar a forma reduzida dessa equação. Que nada mais é, a gente vai completar quadrados aqui. Completar quadrados, ó. Eu tenho um x quadrado, esse 2x está do lado de lá, vou trazer para cá, para que a gente crie algo que seja o quadrado de x com alguma coisa. No mesmo caso na parte do y, né? Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse x quadrado, vou repetir, e já vou trazer esse 2x para cá, vai ficar menos 2x. Para que isso aqui vire um quadrado perfeito, né? Para que vire um trinômio quadrado perfeito, o que eu faço? Ó, eu divido esse cara por 2, esse cara do meio aqui, ó, o cara que acompanha x, eu divido por 2, que dá menos 1. Aí menos 1 elevado ao quadrado dá mais 1. Mais 1. Isso aqui é uma técnica de a gente completar quadrados. Mesma coisa eu vou fazer no y. Ó. Y quadrado, vou trazer o 2y para cá, ele vai vir negativo. Novamente, ó, divido esse cara por 2, vai dar menos 1, eleva ao quadrado, vai dar mais 1. Quem ficou do lado de lá? Ficou apenas o menos 1. Só que nessa equação, esse mais 1 não existiam, eu inventei eles. Então, como eu somei mais 1 desse lado esquerdo da equação, do lado direito eu faço a mesma coisa. Mais 1, para que a gente não altere a nossa igualdade. Então, essa parte aqui é o trinômio quadrado, perfeito. Ó. É esse quadrado aqui, ó, x menos 1 ao quadrado. Mesma coisa na parte do y, vai ficar y menos 1 ao quadrado. Do lado de lá, 1 mais 1, 2, ou simplesmente eu corto esse menos 1 com esse 1, fica 1. E essa equação aqui, galera, ó, é a equação de uma circunferência. Na geometria analítica, né? A equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b quadrado igual ao raio ao quadrado. Em que A e B são os centros, é o centro da circunferência, ou seja, AB é centro e R é o raio, né? Então, nessa equação aqui, o que a gente tem, ó? Quem é o centro? O centro é 1 e o raio R ao quadrado. Seria a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, ó, a gente tem que o centro é 1 e o raio é 1. Qual alternativa tem isso daí, ó? Letra B. Uma circunferência de centro 1 e 1 e raio 1. Tranquilo? Bom, vamos para a próxima questão. Na figura, aqui, ó, o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Q é o ponto médio de AB. Então, quer dizer que esse cara é igual a esse. QP é paralelo a BC. Se QP é paralelo a BC, nós estamos diante aqui, ó, já que ele falou que é triângulo retângulo, aqui é 90. E já que é paralelo, aqui também é 90. Que é 90 graus. Sendo AC 30, então AC, isso tudo aqui é 30. Qual a medida de PO? Ele quer saber PO aqui, ó. Pelo? Acho que eu vou chamar PO de X. Que é o que ele quer, né? PO é X. O que acontece nessa questão, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, ele falou que BQ é igual a QA. BQ é igual a QA e QP é paralelo a BC. Tanto é que aqui é 90 e aqui é 90. Eu posso afirmar com toda certeza, então, o seguinte,
que esse ponto P aqui, ele é ponto médio do segmento AC. Por quê? Temos que QP vai ser base média do triângulo ABC. E a base média do triângulo ABC, ela é paralela à base aqui, ó. A base média é paralela à base BC. Então, QP é paralela a BC e corta no ponto médio desse lado. Então, posso afirmar que é base média. Se é base média, então, tanto aqui embaixo, que ele falou pra gente, quanto lá em cima, também é o quê? É ponto médio. Tudo bem? Se a gente tiver essa situação aqui, ó, esse segmento paralelo a esse, e aqui num triângulo, né? Temos um segmento aqui paralelo a um dos lados do triângulo. E a questão fala que aqui é ponto médio, que esse cara aqui é ponto médio, o outro é com certeza ponto médio também. Porque a gente vai ter o que a gente chama de base média, tranquilo? Então aqui é ponto médio. Se aqui é ponto médio, ó, temos que esse cara mede 15 e esse cara mede 15. E como esse cara aqui é ponto médio, então temos que BP é mediana, tá? Ó, BP é mediana. Isso não é mediana? A mediana divide um lado em duas partes iguais. Ó. Sai do vértice B e divide em duas partes iguais. CQ também é mediana. CQ também é mediana. Tá? CQ também é mediana, ou seja, o ponto O é o ponto de encontro das medianas. E o ponto de encontro das medianas, isso aqui implica o quê? Implica que O é o baricentro desse triângulo ABC. Então, O é baricentro. Baricentro do triângulo ABC. Lembre-se que baricentro é o encontro das medianas, né? Então, aqui é o baricentro. Tranquilo? Mais uma coisinha aqui, que é o seguinte, ó. Quando nós temos um triângulo retângulo e nós concluímos aqui que BP é mediana, se BP é mediana em relação à hipotenusa, nós temos que essa mediana ela tem a mesma medida da divisória aqui da hipotenusa. A hipotenusa foi dividida em 15 e 15. Então, a mediana em relação à hipotenusa de um triângulo retângulo sempre tem a mesma medida desses dois pedaços aqui, ó, da hipotenusa que essa mediana formou. A mediana dividiu a hipotenusa em dois pedaços. A própria mediana vai ter essa medida também, vai ter 15. Então, temos que BP é 15. BP mede 15 centímetros, né? E aí BP mede 15 e nós temos que O é o baricentro. Então BP mede 15 e O é o baricentro. Então o que acontece, pessoal? Temos que lembrar também que o baricentro ele divide a mediana na razão 2/1. A propriedade do baricentro. Baricentro ele divide a mediana na razão 2/1. Como assim? Essa mediana BP ela foi dividida em dois pedaços. Um pedaço que eu chamei de X e nesse outro pedaço maior aqui. Esse pedaço maior é o dobro daquele, por isso que é 2/1. Então, se lá é x, aqui é 2x. Isso, tá vendo? Na razão 2/1, se eu dividir um para o outro, ó, x dividido para 2x, isso aqui dá meio. Então, na razão 2/1. Como BP é 15, e temos que BP é a mesma coisa que 2x mais x, temos então que 3x é igual a 15. Se 3x é 15, a gente tem que x é 5, né? Porque x vai ser 15 dividido para 3, que é 5. Logo, a alternativa dessa questão é a letra C. Tranquilo? Poderia ser feita de outra maneira, mas acho que essa é a forma mais rápida de fazer. Apenas o aluno deveria conhecer propriedades aqui, legal, né? Vamos para a próxima.
Bom, pessoal, vamos seguir aqui então com a resolução, questão 9, que diz o seguinte, ó. Em um exercício militar, uma companhia de engenharia deve construir uma ponte para ligar as margens paralelas de um rio. Para isso, o capitão Delta, engenheiro militar responsável pela obra, fixou um ponto A. Então aqui nós temos um ponto A fixou um ponto A na margem do rio em que estava. Então o capitão Delta está aqui, fixou um ponto A. E um ponto B na margem oposta. Então ele foi lá para na margem oposta, fixou o ponto B. Então temos aqui o ponto A, a margem oposta do rio, o ponto B. De forma que a B fosse perpendicular às margens do rio, aqui, 90 graus, perpendicular às margens do rio. Para determinar o comprimento da ponte a partir do ponto A, então o comprimento da ponte vai ser isso aqui, ó, do A até o B. A gente quer essa medida aqui que eu vou chamar de X. A partir do A, o capitão Delta caminhou 50 metros paralelamente à margem até o ponto C. Então ele saiu do ponto A aqui e andou paralelamente à margem, ó, até o ponto C, 50 metros. E mediu o ângulo ACB. O ângulo ACB, 60 graus. Considerando raiz de 3, 1,7, marque a alternativa que apresenta o comprimento da ponte, que deverá ser construída para o exercício. Então, simplesmente, a gente tem que calcular o valor de x. Foi dado aqui o valor desse cateto, que é 50, e eu quero saber o outro. Relação entre catetos, a gente tem a razão trigonométrica, né, que é dada pela tangente. Então, a tangente de 60 é cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é o 50 ali. Tangente de 60 é a raiz de 3, então x é 50 vezes a raiz de 3. Só que na questão foi dado que a raiz de 3 é 1,7, né? É 1,7, então, ó, isso ficaria 50 vezes 1,7. E aí, fazendo esse cálculo rapidamente aqui, ó, temos 50 e 1,7 multiplicando. Aqui eu tenho 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 5. E aí vamos ficar com 0, 5, 8. Temos uma casa decimal, 85. Então a resposta aqui é 85. 85 metros. Alternativa letra D. Questão tranquilaça, pessoal. Nossa, muito tranquila essa questão. Eu acho que essa daí foi a mais fácil mesmo, quase dada da prova, foi essa daí. Vamos lá. A nova sede da Escola de Sargentos do Exército, ESE, será construída na região metropolitana de Recife, Pernambuco. O marco zero dessa belíssima cidade encontra-se na região portuária denominada Recife Antigo. Ao realizar a medição em um mapa de escala 1 por 95 mil centímetros, a distância entre o marco de Recife e o local da construção da nova sede da ESE, encontramos 55 centímetros. A distância real em quilômetros entre esses dois pontos citados é D. Então a gente quer encontrar essa distância real, né? Então ele deu uma escala aí que é 1, escala 1 para 95 mil. Isso aqui tem centímetros, né? 1 para 9. Como as respostas estão todas em quilômetros, estão vendo, galera? Todas em quilômetros, se vale a pena fazer isso. Não vale a pena agora não, depois a gente vê o que faz. Vamos, deixa assim mesmo. Então 1 para 95 mil é a escala aqui que a gente vai trabalhar.
Então isso quer dizer o quê? Que a cada centímetro no desenho corresponde a 95 mil na distância real. Tudo bem? E aí no desenho ele mediu 55 centímetros. Então no desenho ele mediu 55 centímetros, tá vendo? O desenho está em cima. O desenho é 1, a distância real é 95 mil. Essa é a relação. Então eu quero saber que se eu tiver 55 no desenho, quanto eu vou ter aqui vou chamar de D, quanto eu vou ter na distância real. Tá vendo? A gente faz essa proporção aqui, ó, entre essas razões. Temos aqui a razão entre desenho e distância real, desenho e distância real. Então, desenho está para a distância real, assim como desenho está para a distância real. Então, essa proporção aqui, a gente faz ela, né, resolve e vamos encontrar essa distância real que a gente está querendo. A gente vai encontrar esse D relativo a 55. Assim como desse lado está o 95 mil, que é relativo a 1, entendeu? Então essa igualdade vai nos fornecer esse D. E basta multiplicar cruzado, né? Vamos explicar que D é igual a 55 vezes 95 mil. Para evitar trabalho de zeros, eu vou só multiplicar 55 e 95. Então, ó, eu vou fazer 95 vezes 55. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 9, 45. Com 2 lá, 47. Tá certo? Aí, como é 5 multiplicando de novo, essa brincadeira vai repetir. Vai ser 5, 7, 4 repetindo. E aí a gente vai fazer essa soma, que vai dar 5. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 12. Sobe 1. 7 com 4 dá 11. Vai dar 12 de novo, sobe 1. E aqui vai dar 5. Lembre-se aqui desses 3 zeros, então nós vamos ficar com 5, 2, 2, 5 e 3 zeros, 1, 2, 3. Como ele quer em quilômetro, isso daqui está em centímetro. A distância em quilômetro, a gente vai andar de centímetro até quilômetro, andar para a esquerda aqui. De centímetro até quilômetro são 4 casas, né? Porque são 4, deixa eu ver. 5 casas. Porque de centímetro para decímetro, uma. Decímetro para metro, 2. Aí de metro até quilômetro, 3. Então, 5 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 52,25 quilômetros. Essa é a resposta. Alternativa aqui, letra C. E vamos para a próxima. Vamos agora para essa questão que diz o seguinte: ó, considere uma progressão aritmética de razão R tal que A1 é igual a R, que é igual a 1 sexto. Nestas condições, considerando a matriz definida por A6, A12, A7, A14, qual é o valor determinante, qual é o valor do determinante da matriz A? Então a matriz A é dada pelos elementos A6, A12, A14, A7 e A14 dessa progressão aritmética. Vamos achar o termo geral dessa progressão aritmética. Lembrando, novamente, né, outra questão de progressão aritmética. A gente tem que o termo geral, né, é a n, que é igual a 1, nesse caso é 1 sexto, mais n menos 1, vezes a razão, que também é 1 sexto. E mexer um pouquinho nisso aqui só de zoeira, deixa eu ver. Isola 1 sexto. Isola 1 sexto
E aí, para dar o próprio 1/6, eu coloco 1. Para dar n menos 1, eu vou somar n menos 1. Logo, eu corto esse menos 1, esse 1 com menos 1. Vamos ficar aqui, o AN vai ficar n sobre 6. N sobre 6. Então, quem é a nossa progressão? Quem é a nossa matriz? A nossa matriz vai ser... Tá vendo? Vai ser o próprio n sobre 6. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos o A6 primeiro. Ó. Então, vou fazer aqui. Temos o A6. Quem é o n nesse caso? Nesse caso é 6. Jogo o 6 aqui. 6 dividido por 6, 1. Próximo, 12. Jogo o 12 aqui. 12 dividido por 6, 2. Tá vendo? O n, jogo o n aqui e divide por 6. Nesse caso aqui já é 7, então vai ficar 7 sextos. Nesse caso é 14, vai ficar 14 sextos. E aí a questão pede o seguinte, a questão pede o determinante dessa matriz. Então, a gente vai calcular o determinante da matriz 1, 2, 7 sextos, 14 sextos. Calculando esse determinante, né, a gente multiplica a diagonal principal. 1 vezes 14 sextos, isso dá 14 sextos. Subtrai pelo produto da diagonal secundária. 2 vezes 7 sextos, isso vai dar 14 sextos. Só que 14 sextos menos 14 sextos, isso dá 0 sobre 6. Repetir o denominador, subtrair os numeradores. E 0 para 6 dá 0. Alternativa 0 e não tem resposta essa questão. Novamente, mais uma questão que não tem resposta. Mas vamos lá para a próxima, questão 12 agora. Questão 12, ó. Para avançar ao rancho, 8 soldados, entre eles soldado Alfa e Bravo, são colocados em fila. Pode-se afirmar que a probabilidade desses dois militares ficarem juntos é... Bom, o que é probabilidade? A probabilidade nada mais é que aquela razão, né? A razão entre os casos favoráveis dividido para os casos possíveis. O que são os casos favoráveis? É a probabilidade deles ficarem, ó, é o que ele quer. Os favoráveis é o que ele quer, que é a probabilidade desses dois caras aí ficarem juntos. Os casos possíveis são todos. Quantas filas a gente pode formar com 8 soldados? São todos os casos. Bom, uma fila com 8 soldados a gente pode formar simplesmente pela permutação dos 8, né? Isso aí vai dar 8 fatorial. Tudo bem? Agora os casos favoráveis que a gente tem que pensar um pouquinho. Por quê? Ó? Nós temos 8 soldados, vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aqui 8 soldados. Só que dentre esses 8, nós temos aí os soldados Alfa e Bravo. Vou colocar aqui A, B. E aí temos os demais soldados. Vou chamar aqui de S1, S2, S3, S4, S5, S6. Nós queremos que os soldados A e B eles permaneçam juntos. Para que eles permaneçam juntos, e a gente quer permutar isso, né? A gente vai criar um bloco aqui. Vamos criar um bloco. E a gente vai olhar para esse bloco como se fosse apenas um elemento nessa fila aqui, ó. Como se fosse apenas um elemento. A gente vai olhar para esses dois caras como se fosse um só. Olhando para eles como se fosse um só, a gente conta essa permutação, porque a gente vai permutar os dois juntos, entendem? Os dois vão permutar juntos.
E aí, como a gente tem aqui 7 elementos, a permutação disso tudo aqui, que a gente tem S1, S2, né? 1, 2, o bloco conta como 1, porque esses dois eu estou contando como 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai ter uma permutação de 7, cara, 7 elementos aqui que vai dar 7 fatorial. Essa permutação, então, eles permutaram juntos. Só que para cada permutação, para cada fila deles dois juntos, para cada fila que a gente formar deles dois juntos, a gente pode ter dentro do bloco aqui eles permutando entre si, eles trocando de posição entre si, o B vindo para cá e o A indo para lá. Eles vão continuar juntos? Sim, vão continuar juntos. Então eu tenho que contar isso também. Então para cada um desses 7 fatorial, eu vou ter o quê? A permutação desses caras. 2 fatorial. Então a quantidade total de permutação, isso daí vai ser o quê? 7 fatorial, e para cada um desses 7 fatorial eu vou ter 2, então vai ficar 7 fatorial vezes 2 fatorial. Fatorial de 7 vezes fatorial de 2. Esses aí já são os casos favoráveis. Ou seja, a gente tem aqui que a probabilidade vai ser 8 fatorial, aliás, casos favoráveis, que é 7 fatorial vezes 2, sobre os casos possíveis, 8 fatorial. E aí esse 8 fatorial eu vou abrir até o 7 para a gente fazer aquele corte, né? Então vai ficar 7 fatorial vezes 2 fatorial. E o 8 ali eu vou abrir até o 7. E aí, ó, corta, corta. Isso fica 2 sobre 4. 2 fatorial é 2. Só que 2 sobre 4, 2 sobre 8, desculpa. 2 sobre 8 é 1 quarto. E 1 quarto a gente sabe que é 0,25 e 0. Ou então multiplicou isso embaixo aqui por 25, né? Multiplique isso embaixo por 25. Isso fica 25 sobre 100. E 25 sobre 100, isso dá 25%. Resposta dessa questão, 25%. Certo, galera? Vamos lá para a próxima. Questão 13 aqui é uma questão de log, né? Vamos aí para essa questão 13, que diz o seguinte, ó. A altitude H acima do nível do mar em quilômetros durante o voo de um avião é dada em função da pressão atmosférica P, em atm. Por HP é igual a 30 vezes log na base 10 de 1 sobre P. Em determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro desse avião era de 0,8 atm. Nesse instante, a altitude do avião em quilômetros, considerando log na base 10 de 2, né, igual a 0,3, log de 2 na base 10, então faz, é igual a 0,3, era de... Então, jogando esses ATMs aqui, ó, no lugar de P, a gente vai calcular aqui o que ele pede, a altitude. Só que tem que considerar log de 2 na base 10, 0,3. Então, vamos fazer essa substituição, ó. Temos que H de 0,8 vai ser igual a 30 vezes log a base 10 de 1 sobre 0,8. Só que lembrando, 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10. Eu posso fazer essa substituição aqui, ó. Vai ficar 30 vezes log na base 10 de 1 dividido para 8 sobre 10. E aí, continuando a ideia aqui, ó, então nós temos que H de 0,8 é 30 vezes o log na base 10. Aí, como temos 1 dividido para 8 sobre 10, a gente repete primeiro ou multiplica pelo inverso do segundo, né? Isso vai ficar 10 sobre 8. E aqui nós temos o log de uma divisão.
E tem uma propriedadezinha de log, né, da divisão, que diz o seguinte, ó, log na base A de B dividido para C, a gente faz log de B na base A menos, que é o log do numerador, menos o log do denominador na mesma base. Então a gente vai fazer isso aí. Aplicar essa propriedade, vamos ficar com H 0,8 é igual a 30 vezes, boto parêntese, então vamos ficar com log na base 10 do próprio 10 menos log na base 10, tem um 8 aqui agora. E aí, lembrando mais algumas propriedadezinhas aqui, ó, nós temos que log de A na base A, isso dá 1, e log na base A de B elevado a N é o peteleco, N vem para frente, isso é a mesma coisa que N vezes log a base A de B. Então vamos aplicar mais essas duas propriedades aí. Aqui, ó, nós vamos transformar o 8, a gente pode reescrever esse 8 aqui, deixa eu voltar. Podemos reescrever esse 8 como sendo 2 elevado a 3. E aí vamos aplicar essa segunda propriedade aqui. Então nós vamos ter que H de 0,8 é igual a 30 vezes log de 10 na base 10 é 1, menos, dá o peteleco, 3 vezes log na base 10 de 2. Só que log na base 10 de 2, ele fala no enunciado aqui, ó, que é 0,3. Então a gente substitui. Então isso vai ficar 30 multiplicado por 1 menos 3 vezes 0,3. Só que 3 vezes 0,3, isso vai dar 1 menos 0,9. Logo, a gente tem aqui que H de 0,8 é 30 vezes 1 menos 0,9, 0,1. E 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. E aí corta 0 com 0, fica 3 vezes 1, que é 3. Essa daqui é a alternativa. Então, a alternativa aqui é a letra D. E agora vamos lá para a última questão. Para a questão 14. Por sinal, é uma questão enorme, né? A questão é enorme aí, mas vamos lá. Questão 14. Os batalhões de inteligência militar desenvolvem formas para o envio de mensagens secretas, sendo uma delas os códigos matemáticos que seguem os passos abaixo. 1. O destinatário remetente possui a matriz-chave, que é a matriz C. O destinatário recebe do remetente uma matriz P, tal que MC é igual a P, onde M é a matriz mensagem a ser codificada. Então, nós temos que o produto, olha aqui, de M vezes C, a matriz mensagem, vezes a matriz chave, isso dá a matriz P, tá? Que é a matriz aqui que o destinatário recebe. Cada número da matriz M corresponde a uma letra do alfabeto. Ó. 1 corresponde a A, 2 corresponde a B, 3 a C e assim sucessivamente. Considerando o alfabeto com 23 letras. Então, ele vai tirar algumas aqui, ó, excluindo as letras K, W e Y. O número 0 corresponde ao ponto de exclamação.
Então 0 corresponde ao ponto de exclamação. A mensagem é lida encontrando a matriz da mensagem, né? A matriz M, fazendo correspondência número letra e ordenando as letras por linhas da matriz conforme segue. Então, encontrou a matriz M você vai pegar os elementos dela, né? E alinhá-los dessa forma aqui, ó. Temos a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Isso vai formar a palavra, que é a mensagem. Com base aí aqui ele fala, ó, considere as matrizes C e P. Então foram dadas essas matrizes aqui, C e P. Com base nas informações descritas, qual alternativa apresenta a mensagem enviada por meio da matriz M? Bom, então nós temos ali as matrizes C e P. O enunciado deu que MC é igual a P, né? Deixa eu só relembrar aqui. Isso, MC é igual a P. Então, M, C é igual a P. Ou seja, aí ele falou que a matriz M, ó, os elementos dela, ele chamou de M minúsculo, né? M11, M12 e assim vai. Então, a matriz M, ela vai ser dessa forma aqui, ó. M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33. M vezes C, aí a matriz C, que é 1, 1, 0, 0 menos 1, 0, 0, 2, 1. M vezes C dá a matriz P. Aí a matriz P, ela é 15, 40, 13, 19, 4, 4, 13, 1, menos 10 e 0. De cara, a gente consegue encontrar ao menos o primeiro elemento aqui, ó, o M11 rapidamente, ó. Tá vendo? O produto é igual àquilo lá. Então, nós temos que a primeira linha multiplica a primeira coluna, ficaria que M11 multiplica 1, fica M11. M12 com 0 cancela, M13 com 0 some. Então, vai ficar aqui o primeiro elemento da matriz, o M11, que a gente quer encontrar, na verdade, a gente vai ficar assim, ó. Vamos ficar que o resultado aqui vai dar M11 aqui em cima, que é igual àquela matriz lá. Logo, o M11 ele é igual ao 15, porque aqui, ó, vai dar M11. O primeiro elemento da matriz produto aqui vai dar o próprio M11. Então, M11 é igual a 15. Como M11 é igual a 15 e M11 é a primeira letra, M11 é a primeira letra dessa mensagem, e as primeiras letras aqui, ó, são todas diferentes, já dá para achar. Quem seria a letra correspondente ao número 15? Ó, seria A, B, C, D, E, F, G, H I, J. Aí pula o K, que ele falou que tem que excluir o K. Aí L, M, N, O, P. Letra P. Letra P é a primeira. A alternativa seria Pantanal. Mas se quiserem de fato encontrar toda a matriz, a gente pode fazer isso, é tranquilo. Ó. Vamos aqui realizar esse produto aqui. Vamos realizar esse produto do lado esquerdo aqui, vai ficar o quê? Ó? Realizando esse produto, a gente tem então, que vai dar M11. Aí agora a primeira linha com a segunda coluna aqui, isso vai dar M11 menos M12 mais 2M13. E o último vai dar, ó, M11 com 0 some, vai dar o M13 aqui no final.
Mesmo procedimento que eu fiz na primeira, vai dar em todas as outras, ou seja, só que no lugar de M11, 12, 13 vai ficar a segunda linha. No lugar da segunda linha na última aqui vai ficar a terceira linha. Entenderam? O resultado que eu tive aqui na primeira, que o primeiro elemento aqui em cima foi o primeiro da minha matriz aqui. O segundo deu esse monstro aqui, ó, dessa subtração com essa soma. O terceiro resultado foi o último elemento aqui da primeira linha. Então, quando eu multiplicar a segunda linha por aquela matriz, aqui vai dar o quê? O primeiro elemento, que é o M21. Aqui vai dar M21 menos M22 mais 2M23. E lá no final vai dar o M23. Aqui, a mesma coisa. Agora é o M31. Aqui é M31 menos M32. Menos M32. Mais 2M33. E lá no final vai dar o M33. Isso daqui tem que ser igual àquela matriz lá, né? Que é 15, 40, 13, 19, 44, 13, 1, menos 10, 0. Eita, aqui. E aí percebam aqui, realizando a igualdade entre essas duas matrizes, a matriz produto, que resultou dali de cima, com a matriz do outro lado, a gente vai ter a matriz M já, ó, porque M11 é 15. Então aqui já é 15. Essa aqui já é a matriz M. Aqui no meio fica esse monstro doido aqui, mas como eu já sei que M11 é 15, eu já substituo aqui, ó, 15 menos o M12 eu não sei, mas o M13 é o 13, tá vendo? Então, menos, mais, na verdade, 2 vezes 13. E esse cara do meio tem que ser igual ao 40, então eu já igualo aqui a 40. E o último elemento aqui da matriz é M13, que é o 13, tudo bem? Aqui, o que eu fiz aqui? Eu só substituí o M11 e o M13. Substituir, eu vou achar o M12. Como? Eu igualei todo esse elemento aqui ao 40 lá. Então, aqui nessa equação eu vou encontrar o M12. Eu vou resolver essa equação e encontro o M12, que já é esse elemento aqui mesmo. Mesma coisa eu vou fazer para os outros. Ó. M21 já é o próprio 19. Aí aqui, então, vai ficar o quê? 19 menos M21, que é o que eu quero achar, mais 2 vezes o próprio 13, tá vendo? M23, ou 2 vezes M23, que é 13. E isso é igual ao quê? Na outra matriz agora é igual a 44. E quem é o M23? 13. 13. Para fechar, aqui nós vamos ter 1, aqui nós vamos ter 0. E aí aqui no meio vai ficar o quê? Vai ser 1, que é esse 1 aqui, menos M32, mais 2 vezes o 0. E isso tem que ser igual a menos 10. Essa daqui já é a minha matriz M. E aí, para fechar, então, nós temos 15. Essa equação aqui, ó. 2 vezes 13, 26. 26 somar com 15. 26 somar com 15, isso vai dar 41. Passa 41 para lá, negativo. Vai ficar menos 41. Então, vai ficar menos 41 mais 40, menos 1. Menos 12 é igual a menos 1. Logo, M12 aqui vai ser 1. Aí aqui vai ser 13. Aqui vai ser 19. Mesma continha aqui, 2 vezes 13, 26. 26 soma com 19. Isso dá 45. Passa 45 para lá, vai menos 45. Vai ficar de novo menos 45 mais 44 menos 1. Multiplica tudo por menos, porque M21 vai ficar negativo. Vai voltar a dar 1. E aqui é 13. Aqui é 1. E aqui 0, né?
Aqui zero, leve esse 1 para lá, negativo. Menos 10 menos 1, menos 11. Multiplica os dois lados por menos, vai ficar 11 positivo. E o último cara aqui é zero. Então essa daqui é a nossa matriz M. Que fazendo a correspondência, nós temos então que a letra P é 15, né? Aí a letra 1 vai ser A, tá vendo? O número 1 vai ser A, depois o número 13 é o N, depois o número 19 é o T, 19 é o T, depois volta a dar o A, que é 1, que é esse 1 aqui, depois volta a dar o N de novo, que é 13, depois volta a dar o A, que é 1, e o L é 11. E aí ele fala que o zero é a exclamação, né? Zero é o ponto de exclamação. E aí fica de fato a palavra Pantanal. Palavra Pantanal, que é a alternativa C. Bom, galera, espero que tenham gostado dessa resolução. Se inscrevam aí no canal, deem aquele joinha aí, compartilhem com os amigos essa resolução dessa prova da ESA. Bom, um abraço a todos aí e até a próxima.